Olá, amigos, vamos encerrar a lição número 4, fazer um resumo da lição número 4, falando sobre Jesus como o irmão mais fiel. E o resumo dessa lição vai nos colocar diante de dois contrastes. Esses contrastes são o seguinte: no capítulo 1 de Hebreus, Jesus ele é apresentado junto ao Pai. E no capítulo 2, Jesus é apresentado junto a nós. E o melhor, junto ao Pai, ele nos representa. Junto a nós, ele nos representa e representa o Pai para nós. Ou seja, Jesus Cristo colocou uma condição maravilhosa para que nós pudéssemos crer na sua presença e na sua proteção, e para isso ele se tornou um exemplo grandioso de que não se envergonha de nós. Ele nos chama de irmãos. Bantu era um rapaz que trabalhava no departamento de águas da Índia. E ele era um adventista e tinha um grande problema. Ele se envergonhava de ser um cristão. Ele tinha preocupação com as pessoas que ficassem olhando para ele. Então, na hora que ele ia almoçar, ele, para fazer oração agradecendo o almoço, ele fazia alguns trejeitos. Ele passava a mão na testa, ele passava a mão nos olhos, ele fingia que estava coçando o olho, e nesse movimento ele ia fazendo oração: Senhor meu Deus, obrigado, Senhor, por esse alimento que o Senhor me dá aqui, em nome de Jesus, amém. Então, às vezes ele passava as duas mãos no rosto, assim, limpando os olhos, assim, coçando, e nesse movimento ele fazia oração. E assim ele disfarçava a sua forma de agradecer a Deus, de orar. Um dia, no meio dos amigos, todos que se assentaram para comer, cada um sua marmita, na hora que ele fez ali um trejeito, um amigo disse: Bantu, por que você não ora por todos nós? Ele tomou um susto. Como assim? O que você quer dizer com isso? Ele disse: Bantu, todos nós percebemos que você é um rapaz crente, você é adventista. E nós percebemos que você fica fingindo que está coçando o olho, coçando a cabeça, você se abaixa. E a gente percebe que você sempre movimenta os lábios. Então você está fazendo uma oração. Por que você não ora por todos nós? Bantu tomou aquele susto, mas devido à sinceridade dos amigos, Bantu disse: é verdade, eu peço perdão a vocês, eu estava com vergonha de vocês, vergonha de mostrar a minha religião. Mas já que vocês descobriram, eu então vou, a partir de hoje, orar com vocês na hora do almoço, na hora das refeições, do lanche. E assim Bantu se tornou uma espécie de capelão para os seus amigos. E quando eles iam enfrentar um trabalho muito difícil, os amigos se reuniam, davam as mãos e diziam: Bantu, ora para Deus nos abençoar nesse trabalho. E assim Bantu perdeu a vergonha de representar Jesus. Jesus é nosso irmão. Ele disse em Mateus que a pessoa que se envergonhasse dele, ele iria também se envergonhar dessa pessoa diante do Pai. Aquele que me negar diante dos homens, eu o negarei diante do Pai. Por isso é importante que nós entendamos que a lição dessa semana mostrou Jesus assim se tornando um ser humano, se tornando um de nós, Jesus como nosso campeão, Jesus assim nos ajudando em cada momento, porque Ele é o irmão mais velho. Ele assim nos orienta, nos ajuda, pega a nossa mão e nos leva para a frente. Tá? No sul da Índia havia um pregador nativo, que ele era muito assim consagrado. Esse moço tinha uma vida de oração assim tremenda. E ele representava bem Jesus, ele testemunhava de forma clara. Um dia, voltando assim numa semana de oração, já era um sábado à noite, ele pegou o trem, e enquanto ele estava dentro do trem, no vagão, ele começou a olhar para ver se havia alguma possibilidade de ele falar de Jesus para alguma pessoa. Ele viu um rapaz com um pote de manteiga nas mãos. Ele olhou o rapaz e o Espírito Santo tocou no coração dele, dizendo: aborde esse moço. Ele foi lá, assentou-se ao lado do moço, havia um lugar vago, e ele disse assim: escuta, Deus me impressionou a vir falar com você. Você é de alguma religião? E o moço disse: eu sou de uma religião que adora um ídolo, e eu recebi uma graça desse ídolo, e eu estou levando manteiga, esse potão, porque na minha religião a gente tem que agraciar o nosso Deus. Então eu vou passar manteiga em toda a imagem do ídolo, como uma espécie de um pagamento da promessa que eu fiz a ele. O rapaz então disse: você então tem uma religião? E começou a conversar com ele. Depois ele entrou a falar sobre Jesus,
mostrou como Jesus nos abençoa, como Jesus pede apenas amor e obediência. E o moço ficou encantado com aquilo. Ele nunca tinha ouvido falar de Jesus. Ele disse, mas que Deus é esse? Eu nunca ouvi falar. E então o moço pegou a Bíblia, abriu e disse, esse aqui é o livro base da nossa religião, do cristianismo. Esse livro fala de muitas coisas. E foi mostrando. O moço ficou encantado. Quando terminou a viagem, lá estava um moço, ele disse, sabe uma coisa? Eu não vou mais passar manteiga no ídolo da minha religião. Eu vou voltar para casa, vou colocar a manteiga no lugar e eu quero entregar meu coração a Jesus. E ali, mais uma pessoa se tornou uma pessoa que aceitou a salvação. Aquele moço testemunhou de Jesus, independente das pessoas que estavam em redor, ele não teve vergonha. Ele testemunhou e levou a Jesus mais essa pessoa. Paulo escreveu que os hebreus estavam sendo injuriados por servirem a Jesus, que eles estavam sofrendo perseguição. E o apóstolo Paulo, então, mostrou para todos eles que isso era importante manter ali, assim, a perseverança na fé, porque Jesus não se envergonhava deles. Jesus se sentia orgulhoso dos hebreus serem o que eles eram, pessoas fiéis, mesmo com a perda de bens, com a perda de prestígio pessoal, mesmo sendo perseguido de forma social no meio daquela sociedade. E Paulo mostrou que era importante o que eles estavam passando. E eles então ficaram animados com a palavra de Paulo. E Paulo, inclusive, mostrou a questão de Moisés. Ele mostrou como Moisés, ao invés de se tornar o príncipe do Egito, ele preferiu se juntar ao povo de Deus. Ele, assim, testemunhou, ele tomou uma posição, fez uma escolha. Que escolha tremenda Moisés fez, né? A gente olhando agora, de longe, ou seja, em separado, a gente vê que Moisés fez uma escolha que, naquele momento, parecia uma loucura, né? Moisés deixar o palácio do faraó para se juntar aos escravos hebreus. É uma loucura isso, mas o final da história mostrou que Moisés estava certo. Ele trocou as riquezas do Egito pela beleza do céu. Jesus ressuscitou Moisés e o levou para o céu. Então foi uma escolha acertada. E Paulo mostrou isso aos hebreus. Vejam o que Moisés fez. Então vejam que vocês, hebreus, estão tomando a decisão certa, fazendo a escolha correta, servindo a Jesus e olhando para a pátria celestial. Tudo que a gente tem aqui a gente pode perder, mas ninguém pode arrancar do nosso coração a esperança de um dia vermos Jesus voltar nas nuvens do céu. Por isso ele disse, nesses últimos dias, Deus nos falou através do seu Filho, Jesus Cristo. Jesus, para nos salvar, assumiu a natureza humana, vimos isso nessa semana, se tornou um de nós, enfrentando assim nossas dores e nossas frustrações, e com isso ele pode nos ajudar muito hoje em nossas lutas, porque ele sabe e entende o que nós passamos no meio do grande conflito. Quando certa vez Jesus, quando ele abordou o nosso mundo, Jesus tinha o perigo de se contaminar com o pecado. A Bíblia diz que Jesus viveu, porém em tudo foi tentado, porém sem pecado. Quando no ano de 1945, no princípio da Segunda Guerra, ainda não havia começado a Segunda Guerra, houve um surto de febre amarela no mundo. Muitos morreram, milhares de pessoas morreram, como aconteceu com a pandemia do Covid-19. A febre amarela se tornou, assim, uma praga mundial. E quando existia a denúncia de que uma pessoa estava contaminada, ou várias pessoas, as pessoas tinham que ficar isoladas. Não havia remédio. As pessoas morriam, simplesmente morriam. Não havia antibiótico como nós temos hoje. Não havia penicilina, não havia outras situações, como, por exemplo, UTI. Era tudo muito precário na época. E então as nações investiam em armas de guerra e não em aparelho de hospital. Então, quando se descobria que alguém estava com febre amarela, essa pessoa era isolada e morria à míngua. No meio do oceano, um navio francês detectou 30 pessoas com febre amarela. Então, o navio ficou parado no meio do mar. E então, para não contaminar as outras 500 pessoas que estavam no navio, essas 30 pessoas foram colocadas em botes salva-vidas e foram rebocadas até uma ilha deserta. E ficaram lá esperando um médico francês
para vir e dar o diagnóstico final. O médico francês veio e com uma distância considerável e por meio de um binóculo, ele examinou aquelas pessoas e deu o diagnóstico. Estão com febre amarela, estão condenadas. Foi, assim, um relato diz que foi angustiante ver aquelas pessoas gritando, não nos abandonem aqui, pelo amor de Deus, mas estavam condenadas, não havia como salvá-las. Os médicos não entraram ou não desceram na ilha com medo de serem contaminados. Jesus Cristo desceu no mundo contaminado pelo pecado, nosso irmão mais velho, nosso irmão maior, sabendo que nós, seres humanos, fracos e frágeis, necessitávamos da sua presença. Ele desceu, seu ministério foi um ministério de cura, foi um ministério de abençoar pessoas, de libertar cativos do diabo. Então, ele disse, até quando sofrereis, ó geração incrédula? Jesus Cristo sofreu por nós. Ele não teve medo de descer em nosso mundo como uma simples criancinha. Poderia ser contaminado pelo pecado. Mas ele foi, assim, ele tinha uma natureza ligada a Deus. E ele se ligava a Deus em todos os momentos. E assim, ele conseguiu mostrar ao universo inteiro que um ser humano apegado com Deus consegue vencer o diabo no grande conflito. Quando houve o surto da febre amarela, um médico, ele se contaminou, ele foi contaminado, mas ele conseguiu, assim, superar a doença. E foi através desse médico que começaram as primeiras experiências para livrar as pessoas da febre amarela. Ele passou pelos sintomas, ele tinha um sistema imunológico forte, ele conseguiu aumentar o sistema imunológico, ele conseguiu, assim, mostrar qual era a origem da febre amarela, e assim os cientistas da época, com esse testemunho, colheram o sangue dele, conseguiram então criar uma espécie de um remédio para, matar, assim, o agente causador da febre amarela. Agora, esse homem superou essa situação. Então, quando alguém estava com febre amarela e vinha conversar com ele, ele dizia, eu sei exatamente o que você está sentindo, porque eu já passei por isso. Jesus Cristo no céu, ele diz para o Pai Celestial, eu sei o que esse meu filho está passando, porque eu já passei por isso. Jesus conhece nossas dores, nossas ansiedades, nossas frustrações. Jesus sofreu muitas coisas, mas ele se tornou o vencedor e por sua causa nós nos tornamos vencedores também. Jesus aprendeu a ser obediente. Ele não precisava aprender, mas ele aprendeu assim o caminho humano da obediência para mostrar aos seres humanos como conseguir a vitória. Por isso diz que Jesus aprendeu a obediência por meio daquele que sofreu. É porque Jesus não tinha nenhum tipo de pecado. Jesus então teve que assim fazer uma luta muito grande para permanecer sem pecado. Então isso pareceu para ele um sofrimento, para um ser que nunca havia visto o pecado de perto, vivenciar ali as criaturas sofrendo por causa do pecado. Então isso foi um sofrimento para ele. Assumir os pecados do mundo inteiro foi um sofrimento para o Senhor Jesus Cristo. Tanto que ele transpirou sangue, tanto que o seu sangue assim, ficou coalhado, se transformou em água. Símbolo de uma grande agonia mental que ele assumiu que ele passou quando ele assumiu os pecados da humanidade toda. Por isso, o Senhor Jesus Cristo, ele conhece muito bem tudo que nós passamos. Damian Cousteau foi um homem que ele chegou no Havaí e ele percebeu que os soldados entravam nas casas, havia um surto de lepra e milhares de pessoas tiveram que ser assim arrancadas de suas famílias porque tinham lepra. Então, para não contaminar mais o povo, essas pessoas com lepra eram levadas em caminhões para as ilhas Molokai. Esse homem, Damian Cousteau, ele ficou impressionado, ele era um médico e ele era também um evangelista, ele conhecia Jesus Cristo. Ele ficou impressionado com a forma cruel como os soldados arrancavam as pessoas das casas e levavam para os caminhões e despejavam nas ilhas Molokai. Ele foi para lá, ele entrou naquela ilha e passou a clinicar aqueles doentes e a falar de Jesus para aquelas pessoas. E as pessoas, mesmo com todo aquele desespero, foram acalmando o seu espírito
e aceitando doença, porque era uma doença progressiva, degenerativa, a pessoa ia apodrecendo aos poucos. Não havia, assim, nenhuma vacina contra a lepra, o mal de Hansen, como é chamado. E então, depois de 20 anos cuidando dos leprosos, ele era chamado de Pai Damian. Pai Damian contraiu a lepra. E ele demorou 5 anos para chegar no estado terminal. Mas em todo esse tempo, ele pregou o evangelho, ele clinicou pessoas, ele ajudou pessoas. Ele era uma pessoa amada por aqueles leprosos. Ele não se incomodou em sentir o que eles sentiam. Jesus Cristo, ele sentiu o que nós estamos sentindo hoje, com toda essa situação que vivemos, mas ele é o nosso irmão maior. Ele, como contei aquela experiência ontem, ele pega em nossa mão e nos ajuda na caminhada para o céu. Obrigado, Senhor Deus, porque Jesus Cristo se tornou nosso irmão maior. E hoje ele nos representa diante do Senhor Deus Pai, e ele é o nosso sumo sacerdote, ele é o nosso advogado, nosso intercessor. Quanta coisa boa Jesus está fazendo por todos nós. Então, como disse um grande teólogo, quando eu olho para mim mesmo, eu não vejo como me salvar. Mas quando eu olho para Jesus, eu não vejo como me perder. Deus nos abençoe. Tenham uma sexta-feira de preparação e um sábado feliz na presença do Senhor. Obrigado, Senhor, por essa lição tão inspiradora. A lição número 4, mostrando Jesus como o irmão perfeito. Obrigado por essa graça que o Senhor nos concedeu de termos Jesus nos representando, nascendo na forma humana, vivendo nossas dores, depois subindo ao céu, nos representando diante do Senhor e nos ajudando na caminhada celestial. Que haja uma bênção para os meus irmãos, meus amigos que escutam essa lição, que possam assim transmitir, compartilhar com outras pessoas que necessitam de conhecer Jesus como o grande protetor. Agradecemos em nome dele nesta lição. Amém. Deus abençoe você. Foi uma bênção essa lição. Eu me senti muito motivado. E a gente também, quando enfrenta problemas, tem que olhar para Jesus e saber que ele está ao nosso lado, tá bom? Que ele nos faz superar nossas crises emocionais, nossas tristezas internas, a depressão que pode estar aí no seu coração. Peça a Jesus para tirar a depressão do seu coração, ele vai te ajudar, tá bom? Deus abençoe você com sua família, você com sua vida pessoal, sua vida profissional. Que haja uma bênção para o teu coração. Obrigado, Deus abençoe. Amém.